Hello, pessoas! Para quem não me conhece, eu sou Karina Barbosa e faço medicina na Universidade Federal de Uberlândia. E nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo sobre o meu internato de pediatria. Antes de começar o vídeo, de fato, eu só quero dar um recado aqui. Esse vídeo ele vai sair antes dos vlogs do internato de pediatria. Geralmente eu gravo vários vlogs ao longo do estágio, eu vou postando e aí depois eu posto o vídeo que resume todo o estágio. Só que dessa vez, gente, acabou que eu fui acumulando um monte de vlog e não deu tempo de editar. E eu preciso soltar esse vídeo aqui da pediatria antes de iniciar o próximo estágio. Então vai ficar fora de ordem. Eu vou postar primeiro esse vídeo aqui que vai resumir tudo sobre o estágio e aí depois eu vou postando todos os vlogs que eu gravei ao longo do estágio de pediatria, que foram só 3 na verdade, mas acabou que eu não editei. Como eu expliquei no vídeo anterior, o internato são os 2 últimos anos da faculdade de medicina. É o momento que a gente é estagiário, só que na medicina, ao invés de se falar estagiário, fala interno. Não sei porquê, mas é assim. Só que é um estágio não remunerado. E como são os 2 últimos anos, então são os 4 últimos períodos. Eu acabei de terminar o 9º período, né, que foi ginecologia, obstetrícia e pediatria, e agora estou de férias. Vou deixar aqui do lado para vocês como que ficou a ordem do meu internato. Cada grupo vai rodar numa ordem diferente, essa é a ordem do meu grupo. Vamos começar falando então sobre os horários, né? Como eram divididas as semanas, as escalas. Na pediatria, a gente tem escala em 4 cenários: neonatologia, pronto-socorro, ambulatórios de várias especialidades pediátricas e enfermaria. Lá na ginecologia obstetrícia eu expliquei para vocês que a gente rodava em trios, né? Já na pediatria a gente roda em grandes grupos e esses grandes grupos eles são formados por pessoas de turmas diferentes. É realmente assim bem diferente a dinâmica. A gente pode escolher a nossa dupla, mas a nossa dupla ela vai rodar junto com outras duplas no cenário ao mesmo tempo. É mais ou menos assim que funciona. Então, são vários grupos ali rodando, né, nos cenários da pediatria, e cada um deles vai rodar numa ordem diferente. Essa foi a ordem do meu grupo. A gente começou por neonatologia, depois foi pronto-socorro, ambulatório e enfermaria. E assim vai rodiziando, mas teve gente que começou, por exemplo, pelo ambulatório, depois enfermaria, para depois ir para neo e depois o pronto-socorro. Acho que deu para entender, né? Ao todo são 11 semanas. A gente passa 3 semanas em cada cenário, sendo que um deles são só 2 semanas. E além dos cenários práticos, a gente também tinha algumas aulas teóricas, assim, 2 a 3 vezes por semana, e era sempre à tarde, ali depois do nosso expediente. Geralmente 5 horas da tarde. E essas aulas não eram aulas com o professor explicando a matéria, eram seminários que a gente tinha que preparar em duplas. Então, cada aula era um tema diferente apresentado por uma dupla diferente. Obviamente que cada um dos temas apresentados, né, tinha um professor orientador. Então, sempre que a dupla terminava de apresentar o seminário, o professor ia lá e complementava com informações relevantes. Alguns dos seminários foram, na verdade, aulas, que o orientador preferiu dar aula do que deixar os alunos apresentarem, mas foram algumas exceções. E isso já é uma diferença, né, do que acontecia lá no estágio de ginecologia e obstetrícia. Lá, geralmente, as aulas eram às 7 da manhã, então, se 7 da manhã era seu horário de estar no pronto-socorro, por exemplo, você meio que matava esse horário, você ia para a aula, e só depois que a aula terminasse é que você ia para o pronto-socorro. Na pediatria, não. As aulas são sempre fora do expediente de trabalho. Isso acaba que, de certa forma, foi uma desvantagem, porque, teoricamente, a nossa carga horária de estágio é 40 horas. Mas como os horários das aulas eram sempre fora do horário de trabalho, acabava que a nossa carga horária total acabava passando de 40 horas. Ou seja, foi um estágio que a gente tinha menos tempo livre, menos tempo para estudar, foi um pouco mais corrido. Agora vamos comentar um pouquinho sobre cada um dos cenários, começando com a neonatologia. Na neonatologia, a gente roda em 2 cenários, o alojamento conjunto e a sala de parto. Infelizmente, a gente não roda na UTI neonatal.
A nossa escala na neonatologia, ela era todo dia de manhã, durante a semana toda, e um dia do final de semana, seja sábado ou domingo. A gente também tinha que ir alguns dias à tarde, eu não lembro exatamente agora quantos dias, eu vou deixar aqui embaixo, né, escrito, quantos dias cada interno tinha que ir à tarde, de que horário até que horário, não lembro agora, mas era sempre de manhã, era todo dia, à tarde, alguns dias. Então, todo dia, quase todo dia, a gente estava no alojamento conjunto e em um dos dias a gente fica na sala de parto. E além do alojamento conjunto e da sala de parto, a gente também tem a oportunidade de fazer um curso de reanimação neonatal. A nossa preceptora, ela é instrutora oficial desse curso, né, que é um curso promovido pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Inclusive, a gente ganha certificado do curso e, gente, é um curso maravilhoso, realmente muito bom. Na sala de parto, a gente tem a oportunidade de acompanhar e aprender ali como funciona o manejo do recém-nascido na sala de parto. A gente aprende sobre todos os instrumentos ali que são utilizados na reanimação neonatal. A gente tem a oportunidade de pegar o bebezinho no colo e entregar para a mãe ou levar para o bercinho aquecido caso esse bebê precise de uns cuidados a mais. Outra função que a gente pode exercer é a questão do pele a pele, né? Ficar ali vigiando o bebezinho e, se precisar de qualquer conduta, tirar do colo da mãe para poder receber cuidados. E também o exame físico inicial do bebê, porque todo bebê que nasce, depois dele ficar ali um tempinho com a mãe, o pediatra pega, leva para o bercinho aquecido e faz um exame físico inicial. Pesa, tira medidas, então a gente tem a oportunidade de participar de todos esses passos. No alojamento conjunto, ele funciona como uma enfermaria, porque na verdade é uma enfermaria. Depois do nascimento, todos os bebês eles têm que ficar pelo menos 48 horas no hospital, sendo avaliados, checados exames se forem necessários, para depois serem liberados para casa. Tanto a mãe quanto o bebê ficam 48 horas no hospital depois do parto. E nessas 48 horas, a gente vai avaliar os bebês. E nessa avaliação, a gente tem que fazer um exame físico muito minucioso, um exame físico completo, checar os exames que foram pedidos. A gente também faz orientação de amamentação. Uma coisa que é checada de maneira muito minuciosa no alojamento conjunto é o peso dos bebês. Os bebês são pesados todos os dias pela equipe de enfermagem. A gente confere esses pesos, usa bastante gráficos para ver se os bebês estão dentro das curvas adequadas de peso. A gente faz avaliação também de icterícia, né, que é aquele amarelão que pode dar na pele do bebê nos primeiros dias, para ver se está dentro de um nível fisiológico ou não. Se não tiver fisiológico, o bebê tem que fazer fototerapia. A gente faz o teste do coraçãozinho, o teste do olhinho, o teste da linguinha. O do pezinho, ele não é feito no hospital, a não ser que o bebê fique muito tempo ali internado, ele acaba fazendo no hospital, mas geralmente ele faz no postinho depois que vai embora. Enfim, são muitas minúcias que a gente tem que avaliar e fazer para os bebês ali no alojamento conjunto. É realmente uma enfermaria cheia de detalhezinhos, muitos testes, um exame físico muito completo, checar peso, colocar na curva e um monte de papel a preencher a caderneta do bebê, orientar a amamentação, dar ali as orientações para a mãe de todos os cuidados que são necessários com o bebê. Eu acho que de todas as enfermarias que eu já rodei, essa é a enfermaria com mais detalhe, com mais papel, com mais minúcias. Então, na parte da manhã, a gente cuida de todas essas minúcias, faz tudo muito completinho, registra no prontuário. E à tarde, a gente só vai para resolver pendências. Então, tem que checar um exame de um bebê que coletou sangue na parte da manhã. Ou, não, tem uma mãe que está com dificuldade na amamentação, a gente deixa para reavaliar à tarde, com mais calma, com mais tempo. Enfim, a parte da tarde no alojamento conjunto é bem tranquilinha, só para resolver algumas pendências. E depois que as pendências forem resolvidas, pode ir embora, não precisa ficar o horário todo, é só até resolver as pendências e tchau. Outra coisa que a gente tem oportunidade de fazer, de aprender no alojamento conjunto, é a coleta de sangue de recém-nascidos. Eu tive a oportunidade de coletar sangue 4 vezes. A primeira não deu muito certo, mas as outras deu super certo. Na primeira eu tava com medo, né? Porque, gente, é uma mãozinha, você coleta sangue da mãozinha do bebê. E a mãozinha é desse tamaninho assim, ó. E eu tava com muito medo de machucar o bebê.
Tanto é que a pediatra estava do meu lado, né, me orientando ali, a preceptora, e ela falava às vezes assim, ah, vai, aprofunda um pouco mais a agulha. Eu ia lá e mexia 1 milímetro a agulha, com medo de machucar o bebê. Aí até que ela pegou da minha mão, né, ela viu que eu tava ali com muito medo e mostrou como é que tinha que ser. Aí eu falei, ah, então tá, ok. E aí nos próximos eu já foi dando mais certo, tanto é que na minha última coleta, eu fiz praticamente sozinha. Quem estava me acompanhando era uma residente da pediatria. Ela simplesmente ficou lá do meu lado, olhando, e eu fui fazendo tudo sozinha e deu super certo. Eu fiquei tipo, ah, peguei o jeito. A semana de pronto-socorro, ela funciona em regime de plantão. Então, você não vai todos os dias para o hospital. Você só faz 3 plantões na semana e mais um dia de manhã de ambulatório, que no caso é no ambulatório da cirurgia pediátrica. Tá, então na semana de pronto-socorro são 2 plantões noturnos durante a semana e um plantão no final de semana. Aí esse do final de semana pode ser diurno ou pode ser noturno, ou vai ser no sábado ou no domingo. E um dia da semana, terça ou quinta, depende, a gente varia ali a divisão de internos, a gente tem o ambulatório da cirurgia pediátrica. No pronto-socorro, a gente faz plantão de 12 horas, então de 7 da noite às 7 da manhã, ou no caso do diurno, 7 da manhã às 7 da noite. No pronto-socorro de pediatria, a dinâmica ela é diferente lá do pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia. Não existe aquela hierarquia de interno, residente, chefe. Não. No pronto-socorro de pediatria, a gente atende o paciente e passa o caso diretamente para o chefe. E é até difícil falar os casos que mais aparecem no pronto-socorro, porque pediatria é como se fosse uma clínica médica, né? Pode aparecer de tudo. Então, aparece de tudo, gente, naquele pronto-socorro, de tudo que vocês imaginarem. Durante a época de inverno, são mais comuns as infecções respiratórias, bronquiolite, pneumonia, os resfriados, as gripes, sinusite, amidalite. Mas fora do período de inverno, né? No caso, eu rodei ali em janeiro, dezembro, foi em janeiro, e fevereiro. Não é época de infecções respiratórias, então os casos eles eram um pouco mais variados. Aparece muita crise convulsiva, acidentes também, né? Criança que cai, bate a cabeça, apendicite também é bem comum. Algumas doenças hematológicas, como crises da anemia falciforme. Tem uma doença nova que eu aprendi também, púrpura trombocitopênica idiopática. Eu não conheci no pronto-socorro. O que mais que tem? Também tem as febres, né, sem sinais localizatórios, que exigem ali investigações diferenciadas para cada caso. Aparecem também casos de cetacidose diabética. Enfim, gente, a pediatria é um mundo de possibilidades. Pode aparecer de tudo. Mas eu acho que enquanto eu estive lá, na minha semana, o que mais apareceu foi crise convulsiva. E, diferentemente também do que eu falei lá no vídeo sobre a obstetrícia, o pronto-socorro de pediatria é um pronto-socorro muito tranquilo, não tem alto fluxo. Isso porque o pronto-socorro de pediatria, até pouco tempo atrás, estava de portas fechadas, ou seja, só aceita paciente se vier encaminhado de outro serviço. Por exemplo, o paciente chegou lá na unidade de pronto atendimento, o médico do pronto atendimento percebeu que é um caso muito grave, ele manda para a UFO. Não tem como chegar lá e se consultar a hora que quiser. Agora tem, mas eu acho que as pessoas ainda não souberam dessa notícia e estou eu aqui contribuindo para o alto fluxo. Agora, na época do inverno, eu acredito que o pronto-socorro ele vai estar mais cheio. Pelo menos é o que os chefes e os residentes comentam, que durante o inverno, aí sim aquele pronto-socorro enche de paciente. E eu até posso confirmar que é isso mesmo, porque eu lembro que eu fazia muitos plantões pela Liga de Pediatria, né? E eu lembro, na época do inverno, realmente tinha muito paciente por lá. A outra coisa que eu esqueci de comentar, que a gente, como interno, faz lá no pronto-socorro, no plantão diurno, a gente tem que evoluir os pacientes que estão internados no pronto-socorro. Então, a gente começa o dia verificando, né, como os pacientes internados evoluíram de um dia para o outro, para depois começar a atender os pacientes que chegam. No plantão noturno não tem essa reavaliação, só se tiver algum paciente ali mais grave, que precisa de uma reavaliação periódica, a gente vai lá e reavalia. O ambulatório de cirurgia pediátrica, ele funciona como todos os outros ambulatórios. A gente atende o paciente,
Depois passa o caso para o chefe e o chefe vai ali ditar as condutas. Na cirurgia pediátrica, o que mais aparece é hérnia, criptorquidia, fimose, também tem as anomalias anorretais. O que eu tô lembrando é isso, eu acho que principalmente criptorquidia, fimose e as anomalias anorretais é o que mais aparece por ali. As consultas, elas costumam ser muito rápidas, muito sucintas, é bem direcionada mesmo, a gente não fica ali perdendo tempo com muitos detalhes, digamos assim. A gente vai direto ao ponto, no que tem que ser examinado e pronto, examina e já decide se vai ou não fazer uma cirurgia. E já agenda essa cirurgia, se for fazer, é bem direto ao ponto e fim. Porque, como eu já falei, não é uma subespecialidade da pediatria. É uma subespecialidade da cirurgia geral. E como a gente sabe, cirurgião é direto ao ponto, é isso que importa e pronto. Para comentar sobre os ambulatórios, estou aqui com o meu computador, porque são vários ambulatórios, então, para mim, não esqueça de falar de nenhum. Certo? Na semana de ambulatório, a gente tem que estar no hospital todo dia, de manhã e de tarde, de segunda a sexta. Exceto na sexta-feira, porque sexta-feira à tarde é folga, então na sexta-feira é só de manhã. O ambulatório de nefrologia foi um ambulatório que eu achei bem bom, porque ele é bem tranquilinho e tem bastante discussão de caso. Então a gente atende os pacientes e a gente discute todos os casos para depois fazer as condutas. Esse ambulatório especificamente, ele não é muito abrangente nos casos da nefrologia. O que eu quero dizer com isso? A nossa preceptora, ela deixou bem claro que ela separa os casos mais simples para os internos. Então, por exemplo, a gente não vai ver paciente com nefropatia crônica, paciente que faz hemodiálise. Existem esses pacientes na pediatria, pacientes com doenças crônicas que fazem hemodiálise, pacientes complicados. Sim, eles existem na pediatria. Às vezes até aquelas síndromes nefróticas específicas, coisas mais complicadas. Essas coisas mais complicadas a gente não tem contato. O que a gente tem contato são casos mais simples. Então, por exemplo, pacientes que nasceram com malformações, nas vias urinárias, como, por exemplo, a hidronefrose. Tem também alguns pacientes que têm cálculos renais. Sim, eu achava que criança não tinha essas coisas, mas tem criança com cálculo renal. Às vezes, alguma infecção urinária de repetição, que requer ali uma investigação de por que está tendo infecção urinária de repetição. São casos mais simples mesmo. Inclusive, esse é um ambulatório que ele tem conexão direta com o ambulatório de urologia pediátrica. Quem me acompanha há mais tempo já conhece, já me ouviu falar muito da urologia pediátrica, porque a gente rodou na urologia lá no 7º período. E o preceptor do meu grupo, ele era urologista pediátrico. Esse ambulatório de nefrologia, ele tem conexão direta com o ambulatório de urologia. Então, por isso que aparece muita criança com má formação. Como eu já citei, a hidronefrose, às vezes crianças que têm mega-ureter, refluxo vésico-uretral, ou então aqueles casos de crianças que têm mais de um ureter. São casos que lá na urologia eu achei muito interessante e agora eu tive um contato a mais, vendo o lado clínico dessas crianças, do tratamento desses pacientes. O ambulatório de cardiologia pediátrica, gente, aqui na UFO, é um ambulatório bem cansativo, porque tem muito paciente marcado. Só para falar, assim, em questão de números, de 80 a 100 pacientes marcados numa tarde. Se tiver 40 marcado, é porque é um dia atípico e tem pouco paciente. Geralmente uns 80, 90, o máximo que eu já vi chegar foi, assim, uns 100 pacientes. Então, acaba que o nosso aprendizado ele fica um pouco prejudicado, porque é muito corrido, a gente tem que atender os pacientes de uma maneira muito ágil, de uma maneira muito corrida para conseguir atender tudo numa tarde. E então acaba não sendo tão proveitoso, assim, sendo bem sincera. O ambulatório de pacientes especiais é um ambulatório que atende crianças com paralisia cerebral. Mas não é um ambulatório de neurologia. A preceptora, na verdade, ela é gastro. Então, o que a gente faz ali, na verdade, gente, é uma consulta de rotina dessas crianças. É como se fosse puericultura mesmo, aquela consulta de rotina da criança, só que voltada para crianças com paralisia cerebral, porque elas têm
as especificidades, os detalhes, as minúcias que precisam ser acompanhadas numa consulta de rotina. Até a forma de acompanhar o crescimento dessas crianças, né? A forma de medir, é tudo diferente. E como a preceptora ela é gastroenterologista pediátrica, acaba que tem um grande enfoque também na questão gástrica. Então, uma coisa que é muito avaliada ali é a questão da GTT, que é a gastrostomia. A gente sabe, né, que algumas crianças com paralisia cerebral não conseguem comer pela boca, então elas comem via sonda, uma sonda que é conectada direto no estômago. E aí, nesse ambulatório, a gente também faz a avaliação dessa gastrostomia, se precisa trocar ou não, se está em bom estado, se é uma criança que precisa colocar uma gastrostomia ou não, porque existem vários graus, né, de paralisia cerebral, e nem todas as crianças precisam de gastrostomia, algumas conseguem muito bem, tranquilamente, comer pela boca. Então, é feita essa avaliação, sabe? Indicação ou não de gastrostomia e troca quando precisa trocar. A criança chega na consulta, se for preciso trocar, a gente agenda ali no centro cirúrgico e tudo mais para fazer essa troca. Sobre o ambulatório de pediatria geral, eu comentei com vocês, né, que a gente tem um na terça-feira e o outro na quinta-feira, ambos à tarde. Só que eles são diferentes. O ambulatório de terça-feira de pediatria geral é uma consulta de rotina, só que geralmente com crianças que têm alguma doença, alguma coisa específica que precisa ser acompanhada. Já o de quinta-feira, geralmente, são bebezinhos, são crianças saudáveis. A maioria é bebezinho mesmo, ali até 2 anos. E é rotina mesmo. Não tem outros detalhes, digamos assim. O de terça-feira, por exemplo, aparece muita criança com síndrome de Down. Aparece algumas também com autismo. Crianças também com alguma doença hematológica, como, por exemplo, talassemia. Eu não vou lembrar de outros casos agora, porque eu acho que a única doença hematológica que eu atendi lá foi talassemia. Na verdade, eu não suspeita de talassemia. E é um ambulatório muito, muito bom, gente, porque tem muita discussão de casos, são casos muito ricos. Então, é como se você ampliasse um pouco mais a puericultura, sabe? É uma puericultura ampliada com um pouquinho de discussão clínica também. É muito bom esse ambulatório. No ambulatório de gastroenterologia, aparecem casos muito diversos também. Eu lembro de atender refluxo, dor abdominal crônica. Também atendi um caso que era um acompanhamento de insuscepção intestinal, né? Foi uma criança que foi submetida à cirurgia e depois estava fazendo acompanhamento. Enfim, são casos diversos, mas eu não tenho muitos para relatar, porque teve algumas vezes que eu fui e não tinha paciente para todo mundo atender. E agora eu não consigo lembrar, assim, de todos os casos, mas é refluxo, dor crônica, os que eu mais lembro. No ambulatório de alergia, a gente tem principalmente dermatite atópica, rinite e asma. Esses são os 3 principais. Tem algumas alergias alimentares também, mas esses são os principais. E geralmente as crianças que se consultam lá, elas têm mais de uma alergia. Então sim, vai ter criança que vai ter tudo junto, a dermatite atópica, a rinite, a asma e a alergia alimentar. Porque a gente sabe que as atopias são um espectro. Eu já tô dando uma aula aqui, né? Gente, eu falo demais. O ambulatório de pneumologia pediátrica, a maioria dos casos são casos de asma, também pode ter casos de fibrose cística e outras doenças, né, pneumatológicas, mas a maioria mesmo é asma. No ambulatório de pediatria geral da quinta-feira, já comentei, né, é consulta de rotina, a maioria são bebezinhos. Aparecem algumas crianças também, mas nesse aqui realmente é aquela clássica puericultura para falar da rotina da criança, da alimentação, do sono, crescimento, uso de telas, higiene, enfim, tudo, de tudo, de tudo. Bem rotininha mesmo. O ambulatório de endócrino, gente do céu, é cada caso diferente. Sério, endócrino é uma especialidade muito complexa, muito complexa. Eu atendi muita coisa diferente nesse ambulatório. Eu atendi um caso de lipodistrofia, eu nunca tinha visto. Atendi também um caso de síndrome de Marfan, mas também tem outros casos mais comuns, né? Como a puberdade precoce ou puberdade atrasada, as crianças que têm déficit de crescimento, também tem aquelas crianças que têm crescimento acelerado, os casos de diabetes, esses são os mais prevalentes, mas eu atendi umas coisas bem diferentes, bem fora do comum, assim. Na enfermaria de pediatria, a gente tá escalado todos os dias de manhã, de segunda a sexta,
e um dia do final de semana, ou sábado ou domingo. E a gente também tem alguns horários à tarde. E aí, sobre esses horários à tarde, gente, o meu grupo ele teve um horário diferente do que costuma ser. Então, o que eu vou falar aqui pode ser que não seja para quem vai rodar na enfermaria, né, quem faz medicina aqui na UFO. Porque eu lembro que tinha alguns horários picados ao longo da tarde, né, ao longo da semana. Aí, o pessoal do meu grupo resolveu remanejar toda a escala de maneira que a gente tivesse que ir menos vezes na semana no hospital. Então, por exemplo, tinha dia que a gente ficava, sei lá, das 2 às 4h30. E aí, no outro dia, das 4h30 às 7. Acho que era alguma coisa assim. Aí, o que meu grupo fez? Resolveu juntar esses dois horários. Acabou que a nossa escala ficou completamente diferente. Ficou melhor, porque ficou mais dias livres à tarde para estudar. Nossa enfermaria, ela é dividida em 3 módulos. Tem o módulo da cardiologia, o módulo da gastro e o da oncologia, que também é de nefro, mas acaba que nem tem paciente de nefro, muito paciente de nefro internado assim. Certo, e durante todo o estágio de enfermaria, cada grupo de internos vai rodar num módulo diferente. A gente não troca de módulo. Então, por exemplo, na oncologia era só eu e a minha amiga, a gente era uma dupla e a gente ficou no módulo da oncologia durante todo o estágio de enfermaria. Aí nos outros tinham outros internos, ou em trio ou em dupla. Certo, ok, tem essas 3 especialidades, mas e se precisar internar um paciente de outra especialidade, onde é que ele fica? Aí ele fica em qualquer um desses. Meio que os pacientes de outras especialidades, eles são remanejados nos módulos, dependendo da quantidade de pacientes que já tem internado no módulo, eles vão remanejando os pacientes de outras especialidades. Resumindo, eu e a minha amiga, que estávamos no módulo da oncologia, a gente avaliava todo dia pacientes oncológicos e pacientes de especialidades diversas, exceto cardiologia e gastro, porque esses têm um módulo específico deles. Para fazer uma comparação com a neonatologia, por exemplo, né, que também é um regime de enfermaria, como eu expliquei para vocês, a enfermaria de pediatria, né, ela é um pouco diferente da enfermaria de neonatologia. Por quê, né? Diferenças. Enquanto lá na neonatologia os bebezinhos ficam internados só 48 horas e vai para casa se tiver tudo bem, na enfermaria de pediatria não, o paciente ele está doente, ele tem uma doença, então ele vai ficar ali o tempo que for preciso para se recuperar. E geralmente alguns pacientes têm internações bem prolongadas. Outra coisa que é bem diferente também é a complexidade. Enquanto na neonatologia a gente tem casos mais simples, né? Só um bebezinho que tá ali depois do parto e tudo mais. Na enfermaria de pediatria não, são casos complexos, tem muita discussão de caso, então eu achei assim muito rico, clinicamente, muito rico pra gente aprender. E são casos mais complexos, então exige um pouco mais da nossa mente, são casos um pouco mais difíceis, então acaba que é um pouco mentalmente mais exigente, digamos assim. Mas, por outro lado, também tem menos papel, menos curva, menos orientações, menos coisas para serem feitas. Lá na neonatologia, como eu falei, tinha muita curva de peso, orientação, caderneta. Na enfermaria tem menos papel para ser preenchido, digamos assim. Outra diferença também é que lá na neonatologia, no turno da tarde, a gente ia só para resolver pendência e ir embora, né? Na enfermaria de pediatria, não, a gente tem que ficar ali o horário todo, porque se chegar algum paciente à tarde para ser internado, a gente tem que fazer toda a admissão, prontuário, todas as coisinhas do paciente. Então a gente fica ali o horário todo. E a dinâmica da enfermaria também é muito diferente. Como que funciona? A gente chega de manhã, né, checa ali o prontuário do paciente para ver se foi feita alguma medicação, para ver o que foi pedido no dia anterior, se foi pedido algum exame, se estava programado de fazer alguma coisa. Ah, esse paciente aqui, ó, ele tinha que ter feito uma medicação, sei lá, 8 horas da noite. Será que foi feita? Eu vou lá conferir, se não tiver anotado, confere com a enfermagem. São mais detalhes clínicos, sabe? E aí a gente avalia os pacientes, né, examina, faz o exame físico ali completo, vê como é que evoluiu, se tem queixa ou não. E aí depois a gente vai para uma salinha separada, numa mesa redonda, para discutir os casos, né, cada um no seu módulo. Aí a gente senta ali só com o pessoal da oncologia e tudo mais, o pessoal da cardio fica em outra sala, enfim. A gente senta numa mesa redonda para discutir os casos. E aí, depois da discussão, é que a gente vai fazer o que tem que ser feito. Pedir exames, anotar as coisas no prontuário, dar alta se tiver algum paciente que vai de alta. Então, essa é a rotina da enfermaria.
No final de semana a rotina é diferente, porque a gente não fica dividido nos nossos módulos bonitinho, não. A gente fica tudo espalhado, a gente fica com todos os pacientes, a gente divide entre si todos os pacientes de maneira uniforme, porque no final de semana não tem especialista, então só tem pediatra geral, então a gente tá ali só pra manter realmente a evolução diária e tudo mais. Tanto é que no final de semana a gente não vai pra mesa redonda, né? Eu falo redonda, mas a mesa é quadrada. É porque a gente senta em círculo. Ok, agora eu vou contar minha opinião pessoal sobre cada um desses cenários, sobre o internato de pediatria no geral. E eu prometi pra mim mesma que eu seria sucinta nesses vídeos, mas dessa vez eu não vou conseguir ser. Eu preciso falar tudo. Inclusive, se você não quer saber minha experiência pessoal, quer só saber como as coisas funcionam, pula essa parte, porque eu vou falar bastante, eu acho. Tá, primeiramente eu vou tentar dar aqui uma opinião mais geral, uma opinião mais imparcial, para depois falar da minha opinião pessoal. Porque, como vocês sabem, eu pretendo fazer pediatria, então a minha opinião tem muito viés. Tá, pra dar uma opinião geral, assim, eu tenho que comparar com o estágio anterior, porque a gente só consegue ter uma noção, assim, fazendo uma comparação. E eu só tenho o estágio de ginecologia e obstetrícia para poder comparar, que foi a única coisa que eu rodei por enquanto. Certo. Com relação à carga horária, como eu falei, o de pediatria ele é mais puxado. Acaba passando um pouco das 40 horas justamente porque tem os seminários que são fora do horário de trabalho, né? Então acaba sobrando menos tempo à tarde. Na semana de ambulatório, por exemplo, que a gente tem que ficar de manhã e de tarde no ambulatório, logo depois a gente já vai para aula, então acaba que a gente fica o dia inteiro fora de casa, né? Menos tempo para estudar. Então tem essa desvantagem. Outra questão também que eu já falei, né? Os seminários são apresentados por alunos, então isso também é uma desvantagem que foi levantada ali, né, pelo meu grupo de internato. Com relação aos cenários, eu senti que tem uma proximidade maior entre internos e chefes. Como eu falei, por exemplo, né, em comparação com o pronto-socorro de obstetrícia, que existe uma hierarquia, né, a gente não tem muito contato com os chefes. Eu acho que na pediatria isso é uma grande vantagem, porque agrega muito em questão de aprendizado, porque o chefe, ele tem uma experiência a mais, ele tem ali uma desenvoltura, uma experiência como preceptor mesmo, né, uma experiência de professor, de ensinar, então acaba que durante o estágio, durante os atendimentos, a gente tem grande proximidade, tem a oportunidade de tirar muitas dúvidas, eles são muito solícitos também, se você perguntar qualquer coisa, eles te dão uma baita aula, existe uma proximidade maior mesmo entre internos e chefes, o que é muito bom para a questão acadêmica, para a questão de aprendizado. Outra coisa que eu senti diferente também, justamente por ter essa maior proximidade, é que na pediatria os chefes, eles pegam na sua mão, entendeu? Eles pegam na sua mão para ensinar, para mostrar, eles têm esse lado mais maternal, que é típico da pediatria mesmo, sabe? Enquanto lá na obstetrícia, como eu falei, por ter essa distância, acaba sendo uma relação um pouco mais fria, a gente tem que se virar mais. Na pediatria a gente é muito, muito, muito supervisionado e acaba tendo esse supervisão mesmo, né, de ensinar as coisas, como faz e tudo mais. E eu acho que de maneira mais imparcial possível foi isso que eu consegui falar. Agora uma opinião mais pessoal mesmo, vai ser mais uma conversa, um desabafo, que eu acho que eu vou até pegar um café pra gente conversar, peraí. Não dá pra ver a fumacinha, né? Achei que ia dar pra ver a fumacinha do café, mas enfim. Como vocês já sabem, né, eu pretendo fazer pediatria, já faz muito tempo que eu tenho essa pretensão. E eu tava muito ansiosa por esse estágio, porque era a oportunidade que eu tinha, né, de saber se eu gostaria de fazer pediatria mesmo ou não. Inclusive, eu entrei nesse estágio, assim, existia, sabe, tipo, um medo e uma necessidade de ser boa, digamos assim. Eu sentia muita pressão para poder estudar, muita pressão para poder fazer as coisas certas, para conquistar as pessoas, e era tudo meio que inconsciente, eu não estava pensando nisso, mas depois parando para analisar como eu estava me sentindo, eu tinha uma pressão, sabe? Tipo, eu quero fazer isso aqui, então tem que fazer bem feito. Enfim, no começo eu tava bem travada, assim, eu sentia realmente, parecia que tudo que eu ia fazer não tava tão fluido, mas depois foi melhorando. Então, o tempo todo, durante todo o estágio, eu estive analisando. Eu tô gostando disso aqui ou eu não tô gostando?
Então, a minha opinião, a minha experiência pessoal, ela é muito analítica. Eu tô gostando disso aqui ou eu não tô gostando? Não é uma visão de interna, tipo, esse estágio foi bom ou não. É uma visão de alguém que está analisando se pretende ou não seguir aquela carreira. Eu analisei tanto a questão do se eu estava gostando dos casos, como se eu gosto ou não da rotina, se eu aguentaria levar essa rotina para todos os dias da minha vida, se compensa ou não fazer isso daqui. Enfim, gente. Começando então, falando a minha opinião sobre a neonatologia. Eu adorei o estágio da neonatologia, inclusive aqui uma opinião mais impessoal também, é que geralmente o pessoal, até as pessoas que não gostam de pediatria, elas gostam muito do estágio de neonatologia. Tem muita gente que eu conheço que fala assim, nossa, eu faria neonatologia, só não faço porque tem que fazer pediatria antes. A neonatologia, ela costuma agradar muita gente. Eu gostei da neonatologia, gostei muito da rotina em si. Da parte teórica, né, digamos assim, o que eu tenho que saber para ser uma boa neonatologista, o que eu tenho que estudar. A parte teórica em si da neonatologia, ela não me chama muita atenção. Eu não gosto tanto. Mas a prática, ela é muito gostosinha, gente. É uma rotina muito agradável, é muito bom. Eu tava feliz todos os dias naquele cenário. Assim como muita gente que acaba passando pelos outros cenários e quando chega na neonatologia se sente uma coisa bem mais leve, sabe? Porque é leve realmente. Você tá ali na sala de parto para recepcionar um bebezinho. Óbvio, né, que tem aqueles casos, os bebês que nascem mal, que precisa de reanimação. Mas mesmo nesses casos eu gostava de acompanhar, porque eu já comentei aqui que essa adrenalina que às vezes existe, assim, em situações de emergência, eu percebi que eu gosto um pouco dessa adrenalina. Não sei se eu vou gostar de lidar com emergências, mas de acompanhar eu gosto. Mas no geral é muito tranquilo. A rotina no alojamento conjunto é muito gostosinha, porque você vai todos os dias ali, você examina um bebezinho, tira a roupinha para poder examinar o bebezinho todo. E o bebezinho é cheirosinho, tem cheirinho de sabonete. Assim, né, quando já tomou banho, porque às vezes o bebê quando acabou de nascer, ele não tá com cheiro de sabonete, não. Enfim, é uma rotina muito agradável. Aí você vai lá, orienta a amamentação e orienta a mãe sobre todos os cuidados que ela tem que ter com o bebê. Não tem como isso ser desagradável. É muito agradável, existe um cuidado, é uma rotina aconchegante, digamos assim. A experiência de UTI eu não tenho, né, para poder relatar, mas eu acredito que eu também iria gostar. Observando as coisas que eu gostei durante o estágio, eu gosto muito de enfermaria, de paciente internado, né, avaliar paciente internado. Então eu acho que eu gostaria muito da rotina de UTI, porque UTI é uma enfermaria, só que uma enfermaria mais complexa, né? E eu também gosto de casos complexos, então eu acredito que eu ia gostar bastante também da UTI neonatal. Enfim, cogito fazer neonatologia, não porque eu gosto de neonatologia, mas porque eu achei a rotina bem interessante. Sobre o pronto-socorro, eu amo aquele pronto-socorro desde a época da Liga, quando eu fazia os plantões da Liga. Gente, eu fico muito feliz naquele lugar. Eu gosto muito de pronto-socorro, porque o pronto-socorro tem muito raciocínio clínico, né? O paciente chega ali, você tem que fazer o exame, fazer a anamnese, raciocinar para chegar no diagnóstico. É um caso novo, que não tá com o diagnóstico definido ainda. E eu acho isso muito incrível. E era engraçado, porque às vezes nem tinha nada para fazer e eu tava lá caçando coisa para fazer. E não tinha paciente nenhum para chegando e eu ficava torcendo para chegar paciente para eu poder atender, porque eu queria atender naquele pronto-socorro. E um costume que eu sempre tive, desde a época da Liga, é todo paciente que chega, eu leio sobre o caso, né? Eu acompanho ou faço ali o atendimento e depois, quando não tem nada para fazer, eu pesquiso sobre aquela doença para poder estudar um pouco. E ali eu leio, né? Geralmente eu gosto de usar o UpToDate, né? Que a gente tem acesso livre no hospital. E na época da Liga eu pesquisava no celular mesmo, né? Porque como eu era só acadêmica, não tinha muito acesso ali aos computadores, né? Tava todo mundo usando, eu ficava lá no meu celular pesquisando, né? Sempre fiz isso, eu acho isso muito, agrega muito, a gente aprende muito, porque você tem um caso ali na sua frente e logo depois você vai ler sobre aquela doença, você grava pra vida. E aí eu já aproveito que eu tô lendo sobre a doença e já pergunto também pro chefe que tá lá, chefe, eu li isso aqui, não entendi direito, me explica melhor. Eu fiz isso durante o estágio todo e, gente, eu sou apaixonada por aquele lugar, porque os casos são interessantes e como tem pouco paciente, dá tempo de fazer isso, sabe? De perguntar, de estudar. Eu gostei muito do estágio no pronto-socorro. E pensando em questão de carreira,
Eu acho que é cansativo a longo prazo você ficar dando plantão em pronto-socorro, mas a curto prazo, se for fazer um plantão ou outro, é um cenário que me agrada bastante. E foi um cenário também que eu pude confirmar uma coisa que eu defendo muito, né? Que desde sempre eu percebi que assim, eu até falei no meu Instagram, né? Que ao longo da faculdade, no início da faculdade, a gente aprende a fazer exame físico completinho em todos os pacientes, né? Mas aí, à medida que a gente vai avançando, a gente começa a fazer o exame físico mais direcionado, só o que importa. Já na pediatria, tudo é muito minucioso, porque a criança tem apresentação clínica de doenças de maneiras muito diversas, apresentações muito atípicas. Então, toda criança, seja qual for a queixa dela, você vai ter que fazer o exame físico completo. E também, até depender da faixa etária que a criança tem, você tem que fazer uma abordagem de anamnese completamente diferente. E essas nuances, essas coisas diferentes, assim, elas me chamam muita atenção e eu gosto muito de semiologia em si. Na criança, a semiologia ela é muito diversa, a depender da idade, então exige um raciocínio diferenciado e isso tudo me chama muita atenção. No rodízio dos ambulatórios, uma coisa que eu percebi, que eu já desconfiava desde lá da rotina na ginecologia e obstetrícia, é que eu não gosto muito de ambulatório, não gosto muito da rotina de ambulatório. Eu sei que a longo prazo, na carreira, quando eu estiver mais velha, ambulatório é a rotina ideal, porque você tem horário, né, para entrar, horário para sair, você chega em casa cedo, para quem tem filho é a rotina ideal e tudo mais, mas no momento eu não gosto tanto de ambulatório. Então, resumindo, o rodízio de ambulatório foi o que eu menos gostei. Não que eu não tenha gostado, mas comparado aos outros, eu gostei menos. O ambulatório de nefro, como eu comentei com vocês, ele era um ambulatório que tinha acesso direto ao de urologia e eu tinha gostado bastante dos casos na urologia, então eu achei interessante, mas eu esperava ver mais, eu esperava ver as doenças renais crônicas, as síndromes nefróticas, que é a parte mais interessante da nefrologia, e a gente não teve contato. Ou seja, não faço ideia se eu seria ou não nefrologista pediátrica, porque a gente não teve um contato muito amplo. Eu esperava ver casos mais ricos e interessantes. Mas tudo bem, já que é caso complexo, que não é pra gente interno, ok, tudo bem, não vou reclamar. O de cardio, eu já comentei com vocês, muito corrido, muito paciente, não foi tão proveitoso assim. E naturalmente eu não gosto muito de cardio, né? O que já piorou um pouco a situação. O ambulatório de pacientes especiais, eu achei ele um ambulatório muito especial. Porque, igual eu comentei com vocês, né? São pacientes que têm suas necessidades especiais e existe um olhar muito diferente sobre esses pacientes, né? Não é um olhar de curar a doença, porque paralisia cerebral não tem cura. Então é muito um olhar mais sobre qualidade de vida e tem um propósito muito bonito aquele ambulatório. E a gente aprende coisas, minúcias muito interessantes também que pode ser útil pra gente como médico no futuro, né? Igual a questão da GTT, né, da gastrostomia. A chefe explicou pra gente o que a gente tem que fazer caso chegue algum paciente ali no pronto atendimento que por acidente soltou a gastrostomia, né? E aí você tem que fazer ali uma outra sondagem de urgência, porque pode cicatrizar muito rápido e tal. Enfim, detalhes que são muito importantes para a prática médica desses pacientes, né, especiais, que a gente não teria oportunidade de aprender se não fosse esse ambulatório. O de pediatria geral eu já comentei, né, que era uma puericultura, só que mais avançada, casos muito, muito interessantes. O de gastro era legal, tinha bastante discussão clínica, o que é perfeito para aprender, mas gastro não é a especialidade que eu mais gosto, não é o que mais me chama a atenção. Eu não acho ruim, acho bem interessante, mas acho que tem coisa muito mais interessante do que gastro, então, enfim. O de alergia, eu me surpreendi, porque, gente, foi o meu ambulatório preferido, assim, tirando o de pediatria geral e tudo mais. Gente, eu amei olhar o narizinho das crianças para ver se estava com sinais de rinite ou não, olhar as amígdalas. Ai, foi muito legal. Eu acho que essa parte de alergias, no geral, é muito interessante. É muito complexa também, mas é muito interessante. Tinha também as salinhas para fazer teste alérgico, né? Por exemplo, eu quero testar se meu filho tem alergia a ovo, né? Vamos testar. Aí a criança chega lá, eles cozinham o ovo, dá para a criança comer.
E aí, se tiver reação alérgica, já tem todos os medicamentos ali para poder cortar o efeito, né? Enfim, é uma área que a gente tem pouco contato ao longo da faculdade, mas que eu gostei bastante. Eu até considero também, entrou na minha lista de possível subespecialidades da pediatria, por mais que eu sei que é só ambulatório, né? Rotina de ambulatório. Mas quem sabe, né? Se no futuro eu decidir por ficar em consultório, é uma ótima especialidade. O de pneumologia também me surpreendeu bastante, porque eu nunca gostei de pneumo. Eu sempre gostei da parte de semiologia e tudo mais, mas a parte clínica de pneumo nunca me chamou a atenção. Eu sempre achei bem chata, na verdade. Mas eu percebi que na prática eu gostei. Eu não sei explicar o que eu gostei, eu acho que é o fluxo de tratamento mesmo ali, as medicações, como elas são manejadas, eu achei que fez sentido na minha cabeça e não sei, eu gostei. É uma coisa que eu conseguiria trabalhar a longo prazo, sabe? Pensando assim em futuro profissional. Mais uma vez, é uma especialidade bem ambulatorial mesmo, né? Teria que ficar ali em rotina de consultório. Mas, como eu também já falei, se no futuro eu decidir por uma rotina de consultório, é uma ótima especialidade. O de endócrino, eu tava bem curiosa para saber sobre, porque eu amo endócrino na teoria. Na prática, eu não sei se eu faria. Não porque eu não gostei, mas é porque eu realmente não consegui tirar conclusão nenhuma. Eu atendi casos muito complexos e por serem muito complexos, eu não entendi direito as coisas. E não era um ambulatório que tinha muita discussão clínica, não. Era mais só atender, mais um fluxo de atendimento mesmo. Então, acabou que eu não aprendi muito nesse ambulatório e os casos eram difíceis, eu não tava entendendo as coisas, então... Eu não sei, não consegui tirar conclusão. Eu teria que viver mais da especialidade para tirar alguma conclusão. Agora, sobre a enfermaria. Eu vou até beber uma água, porque só de lembrar da enfermaria, meu coração já bate mais forte. Antes de eu falar a minha experiência pessoal sobre a enfermaria, eu queria destacar aqui mais uma vez, né, que a maioria dos internos não gosta da enfermaria, acha muita burocracia, muito papel, muito cansativo. E também com relação à enfermaria de oncologia pediátrica, por serem casos mais complexos, às vezes a gente fica meio à parte, assim, né, sem entender direito. Então, a minha experiência pessoal, eu percebi que ela destoou muito da experiência dos outros internos. Como eu comentei com vocês, o meu estágio na enfermaria foi no estágio de oncologia pediátrica. Então, né, crianças com câncer. Aí você já começa a imaginar, né? Tem casos tristes. Gente, a enfermaria de oncologia pediátrica, ela me marcou muito. Na oncologia pediátrica, eu comentei lá no meu Instagram que a gente tem dois cenários, né? A gente tem, assim, os casos mais controlados, os casos com prognóstico feliz e tem aqueles casos com prognóstico mais triste. Então, por exemplo, tem alguns cânceres na infância que eles tem prognóstico de cura, que a criança tem uma expectativa de muitos anos de vida pela frente. São casos, assim, realmente bons, digamos assim, na medida do possível. Já tem outras crianças que têm cânceres agressivos, então, que tem uma expectativa de vida curta, que às vezes está com um câncer ali já avançado, ou então aqueles casos, né, das famílias que acabaram de descobrir o câncer da criança, então a família inteira tá em choque. Também tem aqueles casos de crianças que ficam internadas por muito tempo, porque tem infecção atrás de infecção, né, porque a gente sabe que paciente oncológico tem uma imunidade mais baixa, então muita infecção. Então tem esses dois mundos, digamos assim, o mundo em que tudo está feliz e o mundo em que as coisas não estão tão felizes assim. E uma curiosidade, né, eu até comentei no meu último vlog, é que tava eu e minha amiga, né, de interna nessa enfermaria. E os pacientes da minha amiga eram todos pacientes desse lado feliz, pacientes que tinham um ótimo prognóstico e tudo mais. Já eu fiquei praticamente, não eram todos, mas a maioria dos meus pacientes eram pacientes com cânceres agressivos, pacientes com muita infecção, paciente que a família tinha acabado de descobrir, paciente que estava esperando um resultado de biópsia e a depender do resultado, ele poderia estar de um lado ou completamente do outro. Então, assim, muita apreensão com relação aos pacientes que eu atendi, com relação aos pacientes que eu estava ali avaliando todos os dias. E tem essa questão na enfermaria também, né? Você fica com o mesmo paciente todo dia, você tem o seu paciente, os seus pacientes.
Então, querendo ou não, cria ali um vínculo, cria uma proximidade a mais com o paciente, porque você está avaliando ele todos os dias e aí você sabe que às vezes o prognóstico daquela criança não é tão bom. Você chega lá, a criança tá sorrindo pra você, a criança tá bonitinha, boazinha, brincando. Só que você vai ler na teoria sobre a doença dela e você fica tipo assim, caramba, pesa o clima. Então, assim, me marcou muito nesse sentido. Eu nunca tinha lidado com esses tipos de casos. E eu e minha amiga, a gente tava conversando, né, que as coisas aconteceram como deveria acontecer. A minha amiga, ela não quer pediatria, ela não gosta de pediatria. E pra ela ter ficado com esses pacientes mais tranquilos foi bom, porque ela acabou gostando muito do estágio. E as crianças, no geral, são todas muito fofas, né? As crianças dos pacientes da oncologia, porque são pacientes ali muito mimados, que a equipe inteira já conhece, ganha presentinho. Então, são crianças que elas gostam muito de atenção, então elas te cativam muito fácil. E pra ela foi uma experiência incrível, ela tava me falando, né? E pra mim, eu precisava ter essa experiência com pacientes mais complicados, porque eu pretendo fazer pediatria. E já fazia tempo que eu falava que eu tinha muita vontade de lidar com casos tristes pra saber se eu queria fazer pediatria mesmo ou não. Porque é muito fácil você falar que quer pediatria atendendo criança bonitinha na rotina, né? Mas se você se deparar com casos tristes, como você vai reagir? A forma como eu reagi, eu acho que dá pra seguir, digamos assim, né? Eu ia pra casa preocupada, quando eu lembrava, né, do que eu li sobre a doença, eu ficava preocupada, mas não era algo que me consumia ao longo da semana inteira, não. Eu tinha momentos que eu lembrava do paciente, ficava tipo, poxa, né, dava uma preocupação. E o engraçado é que esse tipo de paciente, ele desperta um sentimento de cuidado que é um sentimento a mais em você, sabe? É praticamente um sentimento maternal de cuidar e de proteger aquele paciente, porque você sabe que o caso dele é mais complicado. Cria-se esse vínculo a mais, essa vontade de cuidar a mais, digamos assim. Não que a gente não tenha vontade de cuidar dos outros, mas esses que são complicados parece que amplia um pouco mais. E foi engraçado também, porque até numa questão pessoal mesmo, eu até comentei assim, eu comentei com os meus pais, né, que quando você cuida de crianças com câncer, todos os outros problemas se tornam pequenos. Eu tava, antes da enfermaria, eu tava rodando na semana de ambulatório, né? E eu tava um pouco cansada, estressada, não tinha tempo pra estudar e tudo mais. Enfim, eu tava ficando, assim, numa vibe meio deprê, não deprê, eu tava irritada, na verdade. E aí, depois que eu comecei a rodar na enfermaria, que surgiram outras preocupações e que eu me senti muito engajada mesmo no cuidado daqueles pacientes, por mais que não fossem meus pacientes, eu sou só uma interna, eu me sentia muito parte daquela história, sabe? E me sentir parte disso e de estar ali todo dia cuidando, parece que os outros problemas ficaram pra trás, sabe? Coisa boba, tem coisa mais importante pra fazer agora. Outra coisa também que eu acho que a enfermaria contribuiu pra mim, assim, de experiência pessoal mesmo, é que os casos são muito complexos, né? Especificamente na oncologia, os casos são muito difíceis. Oncologia é uma coisa que a gente não tem muito contato na faculdade, então o fluxo de tratamento ele é muito complexo, muito difícil de entender. E tinha paciente também, como eu comentei, né, que tem internação muito prolongada, infecção atrás de infecção, então é ciclo de antibiótico atrás de ciclo de antibiótico, e ainda tem os quimioterápicos, um monte de coisa que o paciente usa, casos complexos mesmo. E geralmente esses casos complexos, eles ficam com os residentes de pediatria, a gente interno fica com os mais tranquilinhos, mas acabou que eu acabei ficando com casos bem complexos. Eu acho que isso me trouxe uma desenvoltura como interna muito boa. Eu tive que aprender na marra, né? Eu tinha que ficar rodando o hospital inteiro para discutir com o pessoal, né, da infectologia, da radiologia, às vezes cirurgia torácica, discutir com várias pessoas um caso. E para discutir esse caso, eu tinha que estar entendendo o fluxo do caso. Então, eu acho que trouxe uma desenvoltura, assim, uma proatividade que eu não tinha desenvolvido ainda como interna. Então, foi difícil, era mentalmente cansativo, porque casos complexos que eu tinha que estar conversando ali com outras especialidades, mas o que eu acho que foi muito importante pra mim. Como eu comentei, geralmente esses casos mais difíceis ficam com os residentes. Mas o que aconteceu? A residente que estava com a gente, era ela que estava com esses casos difíceis, né? Só que aí, nos dias que ela não estava presente, ela pedia pra mim ou pra minha amiga ficar com os pacientes dela, porque ela achava que era melhor a gente ficar, né? A gente que já estava todo dia ali na enfermaria, do que chegar um residente novo ali que estava só substituindo ela e pegar o caso do zero, sem entender o contexto, né?
ela acreditava que a gente entendia já o contexto, né? A gente realmente entendia, estava acompanhando ali todo dia as discussões, então a gente acabava cuidando dos pacientes dela e eu acho que agregou muito. Eu desenvolvi uma desenvoltura que eu não tinha antes. Outro quesito que fez a minha experiência na enfermaria ser muito boa também foi a questão de, como é que eu posso dizer, a relação com os residentes e com os chefes. Porque como a gente passou 3 semanas ali no mesmo módulo, né, com os mesmos especialistas, com os mesmos residentes, eu senti que criou-se uma relação de confiança. Como eu acabei de dizer, a residente sempre deixava os pacientes dela para mim e para minha amiga. Então criou aquela relação de confiança e por eu ter conseguido desenvolver essa desenvoltura, eu senti que eu estava me tornando interna muito competente, digamos assim, né? Inclusive a gente recebeu bastante elogios, eu e a minha amiga. Ali também nas oportunidades de discussão de caso, né? O chefe fazia às vezes uma simulação de caso clínico para a gente resolver e eu consegui me sair muito bem nessas simulações. Eu percebi que eu tinha mais conhecimento do que eu achava que eu tinha e inclusive eles me elogiaram muito, disseram que eu sou muito inteligente. E eu gostei disso, óbvio, quem não gosta de um elogio, né? Mas a questão é que eu me surpreendi mesmo. Eu acho que eu nunca tinha tido. É porque sempre que a gente tem discussão de caso clínico é sempre com muitos alunos, né, envolvidos, então acaba que os mais participativos participam mais. E como tava só eu e minha amiga ali, eu tinha mais voz, digamos assim. Então acabou que eu me surpreendi com a minha desenvoltura clínica, que às vezes eu não tinha tido a oportunidade de expressar antes. Enfim, só sei que recebi muitos elogios e foi legal porque eu não tinha tido essa visibilidade toda em outros cenários. Então acho que isso também me faz com que a minha experiência tenha sido muito positiva. Então, é por isso que eu comentei no início, né, que só de lembrar da enfermaria meu coração já bate mais forte, porque foram casos que mexeram muito comigo emocionalmente. Eu desenvolvi, assim, uma vontade de verdade de cuidado com os pacientes muito maior do que eu tinha tido experiência em outros cenários. A enfermaria me trouxe muita desenvoltura, muita proatividade diante de casos difíceis de entender. E também era um local de muita discussão clínica e foi um local que eu consegui ganhar muito realmente a confiança e a simpatia dos meus superiores, digamos assim. Então, em todas as instâncias, a enfermaria para mim foi uma experiência muito boa. E que eu acho que agregou muito como interna, como estudante de medicina mesmo. Uma coisa que me perguntaram no Instagram é qual foi o caso mais interessante que eu acompanhei no estágio de pediatria. E assim, para falar a verdade, eu acho que não teve nenhum caso que se destacou assim. Tinham vários casos interessantes, sim, mas é uma curiosidade, né, que à medida que a gente vai avançando no curso de medicina, coisas que a gente achava interessante antes já não são tão mais interessantes assim, porque meio que vai caindo na rotina, né, os casos mais comuns. Então, nesse ponto, para algo ser interessante, tem que ser um caso fora do comum, uma coisa diferente. Mas então, assim, pensando em caso curioso, diferente, que ficou assim até meio sem explicação, eu acho que eu posso destacar um, que foi um caso de BRUI. Eu nunca tinha ouvido falar em BRUI. Eu não lembro exatamente o que a sigla significa, mas é como se fosse um evento inexplicado e que se resolve sozinho, que acontece em bebezinhos, acho que menor de 1 ano, se eu não me engano. Geralmente são eventos que envolvem ou alteração na cor, né? O bebê pode ficar roxinho, ou no tônus, né, muscular, o bebê fica molinho, na responsividade, não responde, ou alteração de respiração. Eu acho que eu não sei quantos desses critérios que tem que ter, mas essas alterações surgem do nada, sem algo que explique, sem uma doença de base para explicar, e se resolvem sozinhos. E aí você vai fazer uma investigação clínica e não tem nada que explica isso que aconteceu. Então, quando não tem nada que explica, eles classificam como BRUI. Apareceu um caso desse no pronto-socorro, chegou uma mãe desesperada com um bebezinho e o bebê tava irresponsível, desmaiado, digamos assim, né, e molinho, do nada. Aconteceu do nada, se resolveu de uma hora para outra, o bebê acordou do nada e ficou normal depois. E aí você pede exame, investiga, nada. Obviamente, ele foi encaminhado para investigação com outras especialidades, né, cardiologia, neurologia, mas para a gente ali do pronto-socorro que recebeu esse bebê, ficou sem explicação. Eu acho que, assim,
considerando um caso mais diferente e tudo mais, eu acho que esse foi um caso que realmente fugiu do comum, digamos assim. Com relação à nossa avaliação no internato de pediatria, a gente tem a presença, né? A presença tem que ser 100%, como eu expliquei no outro vídeo também. A prova final, tem também as avaliações por estágio, então no final de cada um dos cenários, o seu preceptor tem que fazer sua avaliação. E também tem a coleta de casos, né? Igual na ginecologia e obstetrícia tinha aqueles relatos de caso, né? Aqueles mini relatos de caso que a gente tinha que fazer. Na pediatria também tem isso, só que é um relato mais direto, não precisa de reflexão e tudo mais, você só pega 3 casos interessantes e pronto, tem que ser do pronto-socorro. Sobre materiais indispensáveis para o estágio de pediatria, eu acho que não tem nada assim que você tenha que obrigatoriamente comprar. Tem algumas coisas que facilitam, né? Mas a maioria delas você pode pegar emprestado também. Não precisa comprar algo muito específico, não. Vou deixar aí rodando um videozinho que eu gravei lá no meu Instagram, que eu mostro tudo que eu comprei. Não precisa comprar todas essas coisas, mas eu comprei. Comprinhas para o estágio de pediatria. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um oxímetro pediátrico. Eu já tinha o oxímetro adulto, que eu comprei já faz um bom tempo, mas infelizmente esse oxímetro aqui padrão adulto, ele não cabe em todos os dedinhos, então comprei um pequenininho. Aí vem nessa capinha aqui. A próxima comprinha é um termômetro, mas não é qualquer termômetro. É um termômetro de bichinho. E o legal é que ele tem a ponta flexível. Eu também comprei um brinquedinho, assim, eu já tinha um, quem me segue há mais tempo sabe, já conhece esse daqui de longa data. Mas o que eu tava achando? Esse brinquedinho aqui que eu comprei já faz um tempo, ele é meio pesado. Então, quando é um bebezinho menor, eu tenho muito medo de deixar pegar e deixar cair, sabe, na cabecinha. Então, eu resolvi comprar um mais inofensivo e também mais fácil de lavar. Esse próximo item eu não comprei, ele é do meu namorado, mas ele me emprestou, que é o otoscópio, para fazer o exame do ouvido. Esse item que eu vou mostrar agora não é uma comprinha recente, eu já tenho ele há muito tempo, mas como faz parte do kit pediatria, né, é bom mostrar. Fita. Eu colei essa figurinha de patinho aqui. E é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que tinha pra falar. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários ou me procura lá no Instagram. No geral, eu considero que o estágio de pediatria é um estágio que dá para aprender bastante. Todos os chefes, eles são muito solícitos em explicar, em mostrar pra gente como fazer qualquer coisa. Para quem não gosta da especialidade, pode ser que ache meio maçante alguns cenários, talvez alguns ambulatórios, talvez a enfermaria. E considerando, né, que eu estava esperando esse estágio para decidir se eu ia fazer pediatria mesmo ou não, eu acho que eu continuo com a mesma opinião. Vai ser pediatria por enquanto, a não ser que surja outra coisa que me chame mais a atenção, seja porque eu vou gostar mais, ou seja porque talvez eu vou gostar mais da rotina, não sei. Tudo pode acontecer, mas por enquanto é 90% de certeza que é pediatria mesmo. Então, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.